Hi, Sean Kidney, back again. What a day we've had. It's been a very full day of issues and discussions, at least from my perspective. Starting off with an interview with Mairead McGuinness, the European Commission's Commissioner for Finance, Financial Stability, Capital Markets Union. Moving into a range of other sessions. I'll cover them in a minute. But today, we end with a session looking at the global roundup and looking at the implications for the market. I've taken my jacket off because now it's time to get down to work instead of talking ideas. We now need to start thinking about what the implications are for the market, what the trends are likely to be around all these sort of issues, and I've got some friends joining me. Bom, o que a gente vai fazer? Tem alguns colegas, eu tenho algumas questões administrativas para falar aqui, os nossos patrocinadores. Of the sponsors who are able to fund our work. Bem, então gostaria de falar um pouco dos nossos patrocinadores. Nós trabalhamos com patrocinadores que estão envolvidos em mudança. E todas essas organizações estão comprometidas com isso e realizam ações e interagem também com organizações, empresas e ativos que não são verdes ainda, que são, digamos, marrons, mas isso faz parte do negócio. Quer dizer, estamos precisando realizar essa transição. E nosso papel como pessoas comprometidas com o futuro de nossos filhos é ajudar essas organizações e esses setores a mudar. E é por isso que nós temos muito orgulho em trabalhar com essas organizações. Bem, além disso, gostaria de lembrar a todos, como fazemos antes de cada sessão, de usar a sala ou a caixa de perguntas e também mandar comentários, se quiserem. Nós temos interpretação em várias línguas. E também lembramos que essas sessões são gravadas e estarão disponíveis depois, até o mês de novembro. Bem, os nossos panelistas de agora são Namita Vigas, que é assessor sênior da Climate Bonds Initiative, ou assessora sênior da Climate Bonds Initiative, e ela lançou, na verdade, o primeiro título verde da Índia, que foi, na verdade, um marco muito importante. Temos também Rupert Rink, que é analista de ASG na JP Morgan. E, na verdade, se quiserem saber mais sobre o que está acontecendo na JP Morgan, ele é a pessoa certa. E, na verdade, teremos aqui também Anne-Marie Slot, que é a nossa parceira de governança social e ambiental na Achas LLP, e ela está desenvolvendo essas práticas também com outros parceiros. Queremos ver isso em mais organizações. Temos também Agnes Gu, que é a vice-chefe de mercados financeiros sustentáveis. E, por fim, temos também Michael Ferguson, que é o líder para as Américas de financiamento sustentável da S&P Global Ratings. Muito obrigado a todos por estarem aqui conosco e agora espero vê-los em breve aqui na tela. Sim, aqui estamos. Espero que todos estejam bem e que tenham tido a oportunidade de assistir a algumas das sessões de hoje. Tivemos um dia muito cheio até agora, realmente muito interessante também. E eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem um pouco suas reflexões em geral, e eu farei algumas perguntas específicas sobre resiliência e também sobre a janela verde, que foi um ponto central do nosso dia de hoje. E eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre, nossas possibilidades de realizar mudanças rapidamente. E eu queria falar também sobre o papel dos governos, das instituições financeiras, dos investidores. E nós falamos sobre isso na nossa sessão sobre janela verde. Mas falamos sobre vários outros assuntos hoje também. Estamos falando de grandes decisões e, na verdade, sobre suas reflexões, sobre as implicações do mercado, o caminho que estamos seguindo e o que vocês acham que vai acontecer nos próximos 6 meses, 12 meses, e o que precisamos fazer mais em relação a isso. Eu vou pedir ao Rupert
que comece, então, que dê o pontapé inicial dessa sessão. Rupert, a palavra é sua. Bem, obrigado, Sean. Eu acho que antes de falar um pouco sobre as minhas reflexões sobre esse dia fantástico que nós tivemos hoje, eu gostaria de voltar, então, à apresentação de abertura do dia de hoje, e que foi, na verdade, muito interessante, e como é importante promover, então, e garantir que os mercados de capitais nos ajudem nessa transição. Acho que um ponto muito importante é que todos temos um papel a desempenhar e que podemos ajudar essa transição rumo a uma economia mais sustentável. E como parte da JP Morgan, eu tenho ajudado a destravar esses recursos no mundo financeiro e realizar essa transição rumo a um mundo mais resiliente. E eu acho que, tocando então nas primeiras palavras que ouvimos hoje, assim, voltando um pouco a todas as outras coisas que debatemos hoje, eu gostaria de pensar também nas entrevistas que você fez nos intervalos. Eu acho que algumas dessas mensagens foram muito importantes. Se falarmos um pouco sobre o trabalho que vem sendo feito no âmbito da Comissão Europeia, que na verdade é líder no mundo com esses compromissos de redução das emissões em 55%, e também a importância da taxonomia da União Europeia para esse trabalho, para ajudar a coordenar, então, nossas atividades no mundo inteiro. Mas um outro ponto importante foi que isso não é suficiente, que o resto do mundo também precisa caminhar junto conosco. E, na verdade, como a contribuição da Europa, na verdade, é muito pequena em relação às emissões globais. E eu concordo que temos de ter uma taxonomia de base comum, em que todos possamos nos sustentar. E também em relação aos comentários de John Morton sobre o que ele vem fazendo no Tesouro dos Estados Unidos e como vem encorajando todo o governo norte-americano e como, na verdade, a postura atual do governo norte-americano tem sido mais, tem se interessado mais sobre esses assuntos, e temos a expectativa sobre esse anúncio que vai ser divulgado agora em outubro sobre como sobre a estabilidade da economia americana. Ou seja, eu acho que as mensagens são muito claras para o mercado financeiro e vai ajudar o mercado a priorizar seus investimentos. Isso vai ajudar não somente o mercado norte-americano, mas também o mundo inteiro. E fiquei muito interessado também com a sua conversa com o Sean Chang, que falou um pouco sobre o que podemos esperar para os próximos meses. Então, eu acho que a minha reflexão é que parece que todas essas grandes economias, os Estados Unidos, a China e outros mercados importantes, vêm conversando e se envolvendo muito nisso. E temos, então, na verdade, essa tendência à mobilização, principalmente de toda a economia europeia, para que possa ser realizada essa transição rumo a uma economia sustentável. E temos já várias iniciativas nesse sentido, inclusive a taxonomia. Isso me deixa muito entusiasmado e otimista em relação ao futuro, porque esses mercados, que são as motrizes do mundo, estão puxando consigo outros países que estão um pouco atrás, mas que também vão seguir nos seus passos. E isso é fundamental para o trabalho que eu faço aqui na JP Morgan. Eu acho que é um ponto muito importante, Rupert, e na verdade os comentários do Mark foram muito bons hoje de manhã. E, na verdade, Agnes, agora passando a palavra a você, a BNP Paribas tem sido um líder nesse sentido. Eu queria saber um pouco o que você tem a dizer sobre as mudanças que temos nos últimos 5 ou 6 anos. Eu queria saber o que você tem a dizer sobre isso. Bem, muito obrigada, Sean. Tenho muito prazer em estar aqui com o painel. Na verdade, eu acho que o Rupert fez um resumo muito bom do que vimos hoje durante o dia. E é verdade que o nosso foco, já nos últimos 10 anos aqui na BNP Paribas, tem sido esse. Isso me lembra um pouco das primeiras iniciativas
e nas primeiras conferências da CBI, em que ainda tínhamos muita dificuldade em divulgar essa mensagem de que precisamos mudar, mas como a mensagem já está lá há bastante tempo, na verdade, eu acho que o espírito sempre tem sido como ajudar nossos clientes a realizar essa transição. E estou falando de uma mudança bastante significativa, na verdade. E, na verdade, o que vimos nos últimos meses foi muito animador, porque há muito tempo, mesmo depois do Acordo de Paris, ainda nos perguntávamos se conseguiríamos fazer isso. E, para mim, uma grande mudança foram todas essas alianças no âmbito da União, das Nações Unidas, perdão, e isso demonstrou que estamos no caminho certo. E agora nossas metas estão mais próximas e são mais detalhadas também. Então, essas metas de 2030 deixam isso muito claro. E nós temos também compromissos específicos com essas metas intermediárias. Então, não tem jeito, não tem modo de voltar atrás. A única direção é caminhar e continuar seguindo os nossos passos. E a pergunta sempre foi como vamos garantir que realmente essa mudança ocorrerá? E como podemos garantir que os nossos clientes tenham os mecanismos e as ferramentas necessárias para isso? E eu acho que todos nós podemos estar mais esperançosos hoje do que estávamos há 12 meses, porque vemos, inclusive, isso em vários setores, inclusive alguns setores-chave da nossa economia, como petróleo e gás, já entraram no mercado de financiamento sustentável, já demonstraram que são sérios em relação à sua transformação. Nós vimos também como as grandes empresas europeias já publicaram suas estratégias para demonstrar que estão fazendo realmente, tomando ações reais e concretas em relação a isso. E eu acredito que, na verdade, estamos em uma situação que é unidirecional, só temos um caminho a seguir e alguns setores, de repente, pensavam que poderiam estar fora desse debate, fora desse esforço, mas eu acho que isso não se aplica mais a ninguém hoje. Todos os setores da economia têm de se envolver nisso. E nós perguntamos aos nossos clientes com frequência quais são os principais elementos que eles colocam na sua lista de prioridades que serão importantes no futuro. E em quase todos os setores hoje, quase todos eles dizem que energia seja o ponto principal. E, na verdade, isso é muito interessante, porque até algum tempo atrás a energia era prioritária para alguns setores, mas não para todos. Uma outra questão que também me faz pensar é em relação às geografias, quer dizer, certamente muitos de nós hoje, quer dizer, estamos aqui na Europa ou na União Europeia ou então no Reino Unido, sabemos o que está sendo feito aqui na União Europeia e sabemos que podemos nos perguntar até que ponto isso vai realmente ser implementado, mas pelo menos nós temos uma língua comum, uma língua franca, como se disse antes, com base, quer dizer, baseada nessa taxonomia que vai ajudar a definir os projetos, definir o que é verde realmente, e essa língua franca vai permitir, então, a maior divulgação sobre os usos de recursos de determinados fundos e também isso permitirá uma maior clareza, assim, para que as pessoas entendam de maneira explícita o que está sendo feito. Eu acho que também o que vemos acontecendo nos Estados Unidos atualmente nos dá muita esperança e eu acho que nos próximos anos nós veremos os resultados das medidas que estão sendo implementadas já na Europa e nos Estados Unidos também, e eu acho que já teremos resultados muito em breve. E também eu acho que as conversas e a colaboração têm se intensificado também. Eu tenho muita esperança de que estamos no caminho certo. Bem, que bom, 2 membros do nosso painel com tanta esperança assim, e realmente nós precisamos de toda essa esperança, de toda essa positividade. E agora, eu gostaria de perguntar, então, à próxima membra,
A próxima membro do nosso painel, Anne-Marie, precisa dizer assim, o que ela acha sobre isso. Eu gostaria que você compartilhasse conosco o que você pensa que sejam as implicações para o mercado agora. Bem, obrigada, Sean. Na verdade, nossos clientes cada vez mais nos perguntam sobre isso e há um interesse crescente nesses investimentos ESG, e isso não somente o interesse está ligado não somente aos seus desafios, mas a todos os componentes envolvidos no trabalho deles, e como isso é um problema e precisamos de soluções integradas. E, na verdade, se pensarmos somente no impacto de uma empresa, vai ser muito pequeno, mas se pensarmos no sistema como um todo, podemos ver, então, onde essas mudanças podem ser importantes. Eu acho que algo, quer dizer, que uma coisa que eu percebi que, na verdade, é fascinante, é que ouvimos mais cedo que estamos no momento em que estamos transformar, na verdade, o conjunto de ativos globais de uma forma, em uma rapidez que nunca vimos antes. Eu acho que isso contextualiza o que todos aqui queremos atingir e demonstra, na verdade, a dimensão do que estamos fazendo e também as oportunidades que são intrínsecas ao que estamos fazendo, e como todos esses diferentes grupos das Nações Unidas, todas essas empresas, investidores, quando todos se reúnem e se concentram, na verdade, em como queremos que seja o futuro, eu fico muito interessada em saber o que realmente vai acontecer e também saber como podemos trabalhar com nossos clientes nessa inovação e nessa transformação que todos almejamos nos próximos 10 anos. E eu acho que essa outra chave que é muito importante, outro ponto que todos agora falam de 2030. Quer dizer, embora as pessoas tenham essas aspirações para 2050, mas, na verdade, aqueles que estão no centro do diálogo estão falando muito mais frequentemente dessas metas de 2030. Então, são esses marcos que são cada vez mais próximos que, na verdade, esses devem ser o nosso foco para os próximos 10 anos, porque também é o foco dos investidores. E as empresas estão avaliando isso, as empresas querem saber como podem investir nisso ao longo dos próximos anos e, na verdade, e como tratar a regulação, porque às vezes a regulamentação excessiva pode impedir a atuação das empresas também. E eu acho que essa conferência nos fornece tantas ferramentas para que possamos levar de volta para o nosso trabalho e avaliar o que estamos fazendo e mudar nossa maneira de trabalhar. Eu acho que essa seria a minha apresentação inicial. Eu acho que um ponto que você fez sobre as metas de 2030 é muito importante, porque, na verdade, se pensarmos agora, todas as maiores economias do mundo já apresentaram algum tipo de compromisso para 2030. E agora, na verdade, nós sabemos que o primeiro-ministro Modi pretende vir à COP e apresentar uma meta para 2047. E por que 2047? Porque vai ser o centenário da independência da Índia, né? Quer dizer, depois daquele período louco colonialista. Então, eu acho que é interessante ver e constatar que a agenda nos mercados emergentes tem se expandido com muita rapidez. E nós vemos também grandes acontecimentos, grandes desenvolvimentos na Arábia Saudita, e amanhã ouviremos falar mais sobre isso. É um fenômeno realmente global. E eu gostaria de saber quais são as implicações do que falamos até agora em termos do crescimento desses instrumentos verdes e as oportunidades para investir na MITA. Bem, muito obrigada, Sean. Eu acho que as sessões realmente foram muito interessantes e cheias de insights, cheias de percepções
e muito importantes para todos os nossos colegas e geralmente inspiradoras, porque nos levam a pensar sobre as oportunidades importantes que os títulos verdes vão abrir para todos nós e para os mercados emergentes, principalmente. E, na verdade, o que eu vou levar de hoje, na verdade, é o principal. Quer dizer, o ponto principal para mim é que precisamos que as economias emergentes sejam envolvidas e há grandes oportunidades para investimentos verdes para as principais economias emergentes. E esses investimentos vão apoiar a criação de empregos, a reduzir as emissões de carbono e também promover um crescimento sustentável, que é muito importante para esses países, porque esses países representam 62% da população global. Então, esses investimentos e essas oportunidades estão já maduras para que possamos, então, chegar ou participar dessa corrida rumo ao zero líquido. Mas a pergunta é como podemos ter investimentos globais, investimentos verdes globais e emissões verdes globais, e inclusive nos mercados emergentes. Bem, e também onde estão as oportunidades? Eu gostaria de dar 2 exemplos. Quer dizer, as ações climáticas são, sim, importantes. Recentemente, já anunciamos investimentos de 1,2 bilhão de dólares, isso na Índia também. Por outro lado, a Índia anunciou suas metas de zero carbono, ou zero líquido, para 2030. E também há um grande ímpeto de promoção de energias renováveis aqui no nosso país, com tudo que precisa ainda ser feito em termos de eletrificação do país, até um futuro muito breve, até o final do ano. Também estamos trabalhando para a instalação de 20 gigawatts de capacidade solar, e isso vai ser distribuído em todo o país. Então, temos essas metas, quer dizer, a meta de zero líquido e a meta de eletrificação. Então, nós temos aqui uma grande oportunidade. O sistema ferroviário da Índia não participou da emissão de títulos verdes, mas, por outro lado, os investidores em títulos verdes já estão ficando cada vez mais familiarizados com esses produtos e têm se interessado cada vez mais nesses produtos. Então, temos visto investimento já, inclusive, em outras áreas. Isso nos dá a confiança de que isso está se desenvolvendo. E é importante ir atrás desse novo universo de investimento, e isso vai permitir também que essas emissoras atraiam maior interesse. Esse é o primeiro exemplo, né? E o segundo exemplo é se pensarmos as oportunidades que estão disponíveis em outras partes do mundo também. E essa eletrificação solar representa uma grande oportunidade, mas não somente algo que vai poder gerar energia local e também aumentar a resiliência em relação a futuras crises. Então, alavancar mecanismos de financiamento inovadores por meio de mecanismos de negociação e fundos climáticos, isso vai ser possível por meio de iniciativas como esta aqui. E isso vai ajudar a criar estruturas financeiras que vão ajudar também a promover, talvez por meio da emissão de títulos de resiliência e de zero líquido, e também vai atrair um novo grupo de investidores, atraindo, então, os players do mercado necessários para participar desses investimentos. Então, precisamos acelerar, então, a redução das emissões, mas, mais importante, precisamos criar mecanismos financeiros que possam criar um modelo replicável em escala em todos os outros estados em desenvolvimento, para que os investimentos se difundam para todo mundo. Essa é a oportunidade, essas são as oportunidades que estamos avaliando hoje, que estamos vendo hoje,
E é importante que os investidores sigam e corram atrás dessas oportunidades, porque isso vai gerar muito retorno no futuro. Sim, sim, temos muitas oportunidades, sem dúvida. E é muito interessante o ponto que você mencionou sobre as ferrovias indianas. E, na verdade, eu queria saber, quer dizer, o que temos assim, semelhante a isso nos Estados Unidos. Nós temos, na verdade, esperamos, quer dizer, um grande volume de investimento em infraestrutura, na verdade, em várias partes do mundo, mas temos essa expectativa que o governo americano seja um líder, talvez o principal investidor, mas não o único investidor nesse tipo de estrutura nos Estados Unidos. E eu gostaria de saber também se você tem alguma coisa a dizer, Sean, sobre sobre a redução dos riscos e também a maior volatilidade e a mudança dos preços em relação a esses títulos. Eu acho que muito disso vai acontecer nos Estados Unidos. Michael, o que você acha disso? Sim, eu vou ter muito prazer em falar sobre isso. Eu estou aqui em Nova York no momento e eu estava, assim, até semana passada eu não tinha informação, quer dizer, sobre o relatório do IPCC, quer dizer, eu não tinha lido ainda, mas aí eu tive a oportunidade de me inteirar mais do que diz o relatório. E isso é uma oportunidade muito grande para falar sobre resiliência aqui nos Estados Unidos. E se pensarmos nos investimentos nos últimos 40 anos em energia, infraestrutura e transporte, na verdade, o plano que foi lançado agora fala muito dessas coisas, dessas oportunidades, inclusive, de novos investimentos. E nós vimos que 6 meses atrás, houve essa constatação que o nosso sistema de transmissão não era adequado e teve de ser interrompido também. E a resistência aos incêndios nos Estados Unidos também. Nós sempre enfrentamos problemas com isso e agora está piorando com o tempo. Este mês, talvez, tenhamos tido o pior incêndio da história dos Estados Unidos. Temos também a questão das pontes e da rede rodoviária, e isso, quer dizer, nos leva a pensar que vamos precisar reconstruir muitas pontes e muitas novas rodovias, porque são antigas, são antiquadas e não atendem às necessidades atuais e também considerando a elevação do nível do mar. Então, precisaremos de muito investimento na área de infraestrutura e também teremos que enfrentar todas as questões e os problemas de resiliência enfrentados pelo país. E uma outra questão que não foi ainda que ainda não foi abordada, é a questão da reconciliação orçamentária, que é algo que é uma questão muito controversa, porque não tem o apoio, naturalmente, do Partido Republicano, mas é importante que haja essa conciliação orçamentária para podermos enfrentar, então, as necessidades de investimentos relacionadas ao clima. E agora, quer dizer, nós perdemos muito tempo nos últimos anos em relação a isso para que pudéssemos agora assumir essa posição de liderança, mas para ir um pouquinho, continuar, quer dizer, aqui as minhas reflexões e considerando algumas das regras que têm sendo implementadas pelo SEC sobre, por exemplo, as necessidades, as exigências de divulgação, mas é importante que isso seja debatido, que isso seja implementado por uma série de motivos, porque é importante que possamos falar com os emissores e com os investidores. Infelizmente, atualmente, essas informações são assimétricas. Se conversarmos com os investidores, muitos reclamam da falta de comparabilidade, falta de uniformidade sobre as informações que estão disponíveis. E isso é preocupante, porque naturalmente podemos desempenhar um papel para reduzir essas preocupações, mas reconhecemos que algumas dessas preocupações são reais, mas na verdade temos um papel a desempenhar, quer dizer, a SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, tem um papel a desempenhar em relação a isso,
para aumentar a resiliência e propor novas soluções de transição. Mas, naturalmente, precisamos promover uma maior harmonização das informações para que haja uma percepção diferente dos riscos por parte dos investidores e que eles possam fazer uma comparação dos projetos em relação a seus méritos ambientais e climáticos, não somente seus méritos financeiros. E, na verdade, os investidores de longo prazo, na verdade, se preocupam em certos investimentos de mais longo prazo, 30, 40 anos, se eles não têm informações suficientes, principalmente sabendo que os retornos não são tão promissores assim. Então, nós temos essa ambição de participar e desenvolver projetos que possam ajudar também a superar o risco de lavagem verde no mercado. Então, o que precisamos realmente é de uma maior comparabilidade, uniformidade das emissões sociais e verdes. E eu acho que o próximo passo é para que os investidores continuem a buscar respostas para essas perguntas e continuem a trabalhar com os emissores para definir métricas, então, e exigências que vão ajudar, então, a alocação desses recursos, e as decisões sobre a alocação desses recursos. Na verdade, isso poderia ocorrer de maneira mais rápida do que nós gostaríamos de ver, mas é importante, quer dizer, ver o que podemos esperar para o futuro. Hearing a president come out and say this is a climate change incident was like a defining moment in American politics, I thought. Oh, sure, it was. It was pretty amazing, and of course it was. We've been experiencing those all around the world. We still have mad wildfires across Siberia, of all places, melting the permafrost. If anything you can say about this year, this is the year the climate change impacts started becoming very, very real. But it's interesting what you say about standards, because of course that's what Agnes was talking about too, and what John Morton was talking about. And we've had a lot of people in the last few days talk about these too. You know, Michael and Rupert, in the US market, do you think that this the taxonomy work that we've been doing in Europe, and Agnes's colleagues at BNP Paribas have been actually involved in the technical expert groups and so on around that, is going to move across the US, or do you think the US will do its own thing? What's your reading about this, particularly the international comparability question, which is worrying a lot of investors, that each nation does its own version? Does that make things actually harder rather than easier? What's your reading? Maybe Michael first, and then Rupert. Sure. So I was actually, before I did this, I was actually. Bem, isso, perdão pela interrupção. Isso é muito importante. Quando conversamos sobre a harmonização, então, desses padrões do ponto de vista financeiro, e eu acho que eu não tenho todo esse otimismo assim, mas eu acho que vamos conseguir chegar lá. E tendo dito isso, eu acho que é importante que a SEC possa, então, compreender e ouvir também as opiniões de outros e que fazer um certo tipo de previsão do que vai acontecer nos próximos anos. Sem dúvida, a taxonomia da União Europeia, na verdade, vai ser e já está sendo aplicada e adotada por muitos grandes bancos com quem trabalhamos aqui e que também têm operações, mais vezes bancos europeus que têm operações aqui nos Estados Unidos. Eu acho que, em geral, eu diria que a governança, quer dizer, que os governos e as empresas buscam uma maior regulamentação, e esse será o caminho para que podemos, então, trabalhar em nível mais global. E eu acho que isso não necessariamente se traduz digamos, em uma taxonomia dos Estados Unidos, mas eu acho que temos essa sensação de que a economia dos Estados Unidos está muito exposta aos riscos climáticos e temos que considerar, então, essa perspectiva da transição. E eu gostaria de saber o ponto de vista do Rupert também. Bom, muito obrigado, Michael. Eu realmente plenamente concordo com você. Então, por exemplo, apesar da Europa liderar essa agenda, temos essa abordagem para mobilizar os mercados financeiros para emissão zero, na Europa, para termos uma globalização global. Outros mercados vão ter que adotar o que a Europa está fazendo. Não, isso não é necessariamente dizer que essa taxonomia vai ter tudo isso na taxonomia.
Mas para a gente mobilizar essa parte de finanças, eu diria que a taxonomia é a melhor forma de fazer isso. Eu não acho que os Estados Unidos está ainda na maturidade, né, que a gente vê em finança sustentável na Europa. E eu acho que eles não vão simplesmente fazer uma réplica da taxonomia europeia, porque eles são regiões diferentes e cada uma precisa ter a sua taxonomia, mas eu acho que tem que haver semelhanças para que os investidores globais possam realmente tomar suas decisões de estratégia. Eu vou, como americana aqui no painel, eu vou falar, você não é americana, você mora em Londres. Não, eu sou uma cidadã do mundo, mas eu fui treinada como advogada nos Estados Unidos. E olha só, os Estados Unidos sempre abordou as coisas de forma diferente da Europa, especialmente, né, o sistema. Por exemplo, a gente tem um sistema de direito civil e a outro de direito comum, né? Então, eu não sei se eu concordo com algumas das caracterizações de que vai ou não avançar, mas a verdade fundamental é que vocês têm palavras que as pessoas entendem e que significa a mesma coisa. Isso que a taxonomia realmente, enfim, e os Estados Unidos vão implementar o mesmo glossário da europeia. Eu não tenho uma bola de cristal, mas os Estados Unidos gostam de fazer as coisas do jeito deles, mas os investidores, então, têm uma forma de comparar as coisas. Eu acho que isso é a pergunta mais importante. E isso vem, por exemplo, por meio do uso de dados, por exemplo, em oposição à criação de um sistema de métrica. Vocês, né, podem chegar, por exemplo, num acordo, o que palavras diferentes significam, por exemplo, dentro daquela divulgação. Eu acho que isso é uma forma de avançar. E eu diria que a UE, com certeza, tem visto essa mudança, né, nos Estados Unidos com olhos muito satisfeitos, pois os Estados Unidos voltou, né, para o jogo. Por quê? Porque agora os Estados Unidos está de volta, né, na mesa, conversando com todo mundo, e temos então uma abordagem diferente agora nessa divulgação. E eu acho que o que será fascinante é ver o que sai, por exemplo, né, dessa reunião dos reguladores. Eu acho que a SCC está sim aberta para inovação, mas eu acho que o mais importante é que as empresas sabem e precisam, né, dizer, isso aqui é material, é assim que a gente está descrevendo, e isso aqui é o que eu pretendo fazer, e eles precisam ser responsabilizados por isso, tá? E esse sistema de achar as palavras corretas agora, que vai ser um pouco caótico, tá? Eu diria, pelo menos nesses próximos anos, essa linguagem, na verdade, que vai trabalhar nesse sistema. Então, se eu puder também falar um pouquinho aqui, com certeza, eu diria que isso é uma forma significativa que os Estados Unidos difere do resto, é que, além do governo federal, né, ter sido bem intransigente nos últimos 4 anos, mas não os 4 anos anteriores a isso, agora estamos um pouco melhor, mas os estados norte-americanos têm feito muito progresso, como Nova Jersey, Massachusetts, Califórnia. Na verdade, Nova Jersey tem, né, um programa para criar seus padrões de descarbonização, e muitas empresas estão vendo que os americanos estão prestando atenção nas oportunidades, porque economicamente falando faz sentido. Portanto, eu acredito que o governo do Biden, ele estabeleceu uma meta, né, de Paris que foi 2 vezes mais ambiciosa do que o governo do Obama, na verdade, né? E obviamente, porque também o governo do Trump não estava mexendo com isso. Eu acho que os Estados Unidos, claro, estão sempre muito mais de olho em soluções com base no mercado. E eu diria que dessa forma aqui, meio que preencheu ela um pouco e deu, na verdade, um fim prático para essa regulamentação, pois de fato eles vão ter que pensar sobre isso. E Anne-Marie, o que você descreveu é o que a gente tem feito, né, com essa taxonomia de base comum, né, na Europa, pois conceitualmente é diferente. Infelizmente, é trabalho muito árduo, né, realmente achar as palavras, né, que combinam e claro, né, nós temos também a taxonomia chinesa, que não é chamada de taxonomia, é chamada de catálogo para projetos verdes. Ficou claro que sim, eles têm essas definições verdes, enfim, não. E com certeza haverá, então, diferenças. E, bom, a pergunta é, vai ser interoperável? Pois essa é a parte mais difícil. Eu percebi que a Walmart hoje emitiu um título verde de 2 bilhões de dólares, que é bem interessante, né? Pois é, na verdade, um sinal de que as empresas estão começando a agir. E aqui é uma pergunta para a Agnes, mas o que eu estou ouvindo do pessoal aí, né? Enfim, do escritório da PNB Paribas,
como a JP Morgan também em Nova York. Agnes, é isso que você está ouvindo, você está vendo, tem, digamos assim, um entusiasmo, né? O pessoal está animado? Não, eu diria que o pessoal está um pouco mais do que animado, né? Eles não estão só ligados, digamos assim, com esse assunto, pois quando eu comecei esse trabalho, bom, em resumo, na minha equipe, o que a gente analisa são os títulos estáveis, tá? Então, a gente falou com todos os nossos clientes que emitem os títulos convencionais, explicando para eles os benefícios e como eles teriam acesso ao mercado, né? Aquela questão das demandas da ESG, que o mercado estava apresentando e eu estava dizendo, mesmo que a gente volte a 3, 4 anos, você estava numa situação onde era difícil, né, você ter esse tipo de discussão, especialmente porque muitas das vezes a equipe do Tesouro tinha umas visões muito cínicas sobre o mercado e não eram nada convencidos disso. Então, realmente era uma abordagem meio que do nosso lado, entrando, por assim dizer, para discutir o que eles poderiam fazer com essa finança sustentável. Estamos numa situação muito diferente, pois sim, é difícil agora realmente lidar com todas as solicitações, interações e perguntas, pois as pessoas viram e falaram, né? Ah, eu achei que isso ia funcionar próximo mês. E com certeza estamos vendo uma grande mudança de direção. E o que eu acrescentaria, tá? É a questão que já foi inclusive coberta. Obviamente, a gente, né, tem aquela palavra ali, né, do greenwashing e etc e tal, mas o que eu acho que é chave aqui é por que estamos propondo a taxonomia, né, na etiqueta e na plataforma, e eu acho realmente muito útil no meu trabalho, é que eu acredito que a gente precisa de uma linguagem comum, tá? Por quê? Porque aí a gente pode discordar de algo, né, de um ponto de referência, mas pelo menos a gente vai saber do que estamos falando e é algo que a gente, de vez em quando, não tem no mercado, né? Esse conceito uniforme. E chegamos ao ponto também, pois, por exemplo, com os princípios, né, na ICMA, nós temos aquele grande ângulo que precisa mais transparência no mercado, os investidores precisam de informações para tomarem as decisões corretas. E, bom, continuando com o que eu estava falando, nós temos realmente, a grande maioria dos nossos clientes realmente consideram envolver nas finanças sustentáveis, significa que os investidores estão também cheios de informações. Então, na verdade, não é só fornecer os dados, mas sim fornecer os dados corretos na formatação correta, tá? E de forma comparável, porque não adianta nada a gente ter um monte de dados se a gente não conseguir filtrar, né, por esses dados de forma fácil. O Michael mencionou também, né, falou que muitos dos fornecedores estão trabalhando nisso e eu acredito que todos os atores desse mercado têm um papel a desempenhar, tá? Os fornecedores, pelo menos na Europa, né, aquela parte regulatória toda, eles vão ter um papel grande a desempenhar. Mas sim, em resposta à sua pergunta, com relação ao lado, né, do tomador de empréstimo, eu diria que, enfim, nossos títulos de sustentabilidade, nossos originadores de títulos, né, emissores de títulos, não tem uma reunião que passa que eles não conversam sobre isso. É uma mudança muito grande com relação ao ano passado e do lado do investidor também é a mesma coisa, pois a gente, por exemplo, um fundo que não investe muito em títulos verdes, ou enfim, né, títulos vinculados à sustentabilidade, mas eles também perguntam, vem cá, o que vocês fazem com relação a ESG? O que vocês criam que é verde, né? Que opção você tem verde aí para mim? Isso é muito importante. Então, né, a gente tem esse buzz, né? Ou seja, né, tem essa animação toda vindo, e claro, né, a gente tem um medidor que é 70% do CAPEX que nós vamos investir, tá? Para desenvolver, né, um mundo resiliente, verde, e está nos mercados emergentes. Então a gente tem que acertar isso, né? Nós precisamos de muita mudança de capital, ou seja, né, tudo que obviamente estão sendo desenvolvidos, por exemplo, os títulos de ien do Japão, temos que ter um maior rendimento e provavelmente isso vai ser, sei lá, na Índia, no Paquistão, Gana, Indonésia, por exemplo, né? Pensando aqui também naquele geopolítico, que vocês veem como papel dos investidores do norte, tá?
quão importante é essa transferência norte-sul, ou os mercados emergentes podem fazer isso com recursos domésticos? Como é que você vê tudo avançando, né, a partir de agora? You're muted. I'm sorry. Perdão, você está mutada. So I think there is a significant role that Eu when acho we look at the developed or the que global se a north gente and olha global para, south, I think there is né, a enfim, significant o norte global e o diversification that norte needs to increase. sul I tem was uma interação que precisa aumentar significativamente, falando, e aqui de uma perspectiva da taxonomia, a gente diz que você pegar dicas, apoios, né, dos Estados Unidos, da Europa, a CBI, por exemplo, que tem, né, aqueles roadmap de investimento que é muito interessante sobre o que está acontecendo ali, para que nós possamos realmente ter, né, esse apoio dos formuladores de políticas e reguladores e investidores estão utilizando isso para poder canalizar os fluxos de capital para financiar essas soluções verdes. E é o que eu estou dizendo. Por que estamos tentando criar, né, essa taxonomia com base no governo? Pois isso é uma exigência de algum tipo de abordagem sistematizada, harmonizada. Por quê? Quando a gente fala só sobre a geografia, né, ambiental, social, enfim, de governança, como que a gente faz um equilíbrio de sair das melhores práticas, né, boas práticas internacionais, para entrar, né, nessa contextualização? Isso é um aspecto já importante. Agora, como a Agnes falou, é algo bom que agora os investidores, os banqueiros estão fazendo perguntas sobre a ESG. Isso não estava acontecendo há um ano, né? Mas isso demonstra que há, né, essa movimentação em aqueles que querem evoluir, né, para crescer, para terem estruturas, né, nesses mercados emergentes. Eles precisam reorientar as estratégias deles de investimento. E, primeiramente, eles têm que perguntar, né, bom, como é que esses investidores de mercado emergente, como é que eles olham, né, para esses investimentos verdes, não só financiamento de investimento, mas como que eles vão usar essa estratégia de investimento CERN, e eles vão, então, ter que estabelecer controles bem fundados para lidar com os riscos climáticos e de ASG. Esses marcos estão começando a aparecer na Índia, faz parte da equipe de finanças e sustentabilidade no Ministério que está construindo a taxonomia na Índia, aonde estamos trabalhando também com a regulamentação e a resiliência. Então a gente tem que pegar exemplos do que já está funcionando para os investidores, para poder então, né, levar isso, digamos, para os mercados emergentes. E eu gostaria sim de ver essa transparência. E aqui estamos falando, né, num alto valor, pois a gente tem que ver que o ASG está realmente ficando muito em voga e estamos vendo uma falta de clareza com relação ao que é a ASG. Né? A gente viu vários fundos investindo em combustíveis fósseis, por exemplo. Então, temos essa padronização de ASG que seria muito interessante para que os stakeholders possam realmente ver nessas divulgações as informações financeiras e, então, a organização tem essa cultura que, na minha opinião, é muito importante para ter, né, aquele retorno de investimento. Agora, com relação à capacitação, nós temos os produtos que foram estruturados, né, temos que ver como estão sendo empregados e tudo isso é muito importante. Tá? E são aspectos que teremos, né, dos líderes de mercado e os seguidores de mercado. E isso é o tipo de apoio que é exigido, necessário hoje para que possamos melhorar as coisas, digamos assim, tá? Muito obrigado, Namita. Eu acabo de perceber que só temos mais 10 minutos e, claro, isso aqui é uma conversa de 2 dias, 2 horas, mas de qualquer forma, a gente teve uma discussão sobre os desafios da resiliência, da desigualdade e a necessidade de, enquanto estamos pensando em mitigação, temos que pensar também sobre a desigualdade, porque senão a gente vai ter um problema, né, de mitigação, por exemplo, do gênero, se os países entram naquele módulo populista, né, para reagir contra essa desigualdade, com isso, a agenda de mitigação desse país será liderada por isso. E, claro, temos também a necessidade de uma cooperação global. Portanto, precisamos
ter certeza que vamos fazer o que não fizemos na pandemia, por exemplo, compartilhar vacinas entre os países para que as pessoas não sofram em partes diferentes do mundo. Ou seja, se você não, né, pensar em endereçar isso aqui, esse local, você vai terminar tendo esse problema em outras partes do mundo. E pensando também, né, por exemplo, o volume de dinheiro, né, nessa corrida de armamentos, né, que é o que está levando para aquela Guerra Fria novamente, e isso também é autopoluente, não é só uma questão de explosões, mas a gente tem, por exemplo, portas-aviões que, né, utilizam combustível fóssil. E uma outra coisa que eu pensei aqui também seria também uma quantidade não intencional da mudança do clima, né? Pois o mundo tem aquecido e também os mercados emergentes estão ficando mais ricos e a gente está vendo, por exemplo, ar-condicionados nada eficientes, né? Nos prédios, né? Nesses lugares quentes, a gente instalou mais unidades de ar-condicionado do que capacidade energética, isso no mundo, e eu acho que isso é simplesmente maluco, né? Ou seja, tem muito que a gente precisa fazer para avançar, não é só uma questão dessa agenda de pessoas, de simplesmente deixar as coisas mais verdes. Isso aqui está ficando complicado e isso significa que estamos amadurecendo, pois estamos lidando com as questões verdadeiras, ou seja, o que a gente pode fazer com relação à energia, carros híbridos, vão classificar para isso ou não? Não, com base na taxonomia europeia. Isso aqui são as fronteiras, digamos assim, que precisam ser cruzadas no nosso tempo, mas para mim uma das indicações-chave são os fluxos dessas finanças verdes. É a gente, nesse setor financeiro, a gente precisa trabalhar, né, em cima, né, dessas prioridades. Agora, Agnes, a gente vai chegar de perto de 2 bilhões de dólares de títulos sustentáveis e verde, tá, esse ano. Tá, isso é 80% de crescimento no mercado do ano passado para agora, tá? Mas a gente precisa chegar muito além disso, a gente precisa ver alguns trilhões a ano, tá? A gente está falando de uma meta aqui de 1 trilhão a ano, estamos um pouco atrasados nesse momento para poder realmente progredir. Então, enquanto estamos celebrando aonde estamos agora, eu penso que o que você pensa que vai realmente levar para hoje, né? Ou em geral, o que precisamos fazer, né? Quais são as previsões, digamos assim, né? A esperança de chegar a um mercado muito maior do que esse mercado que já atingimos agora. E aí eu vou pedir também para um último comentário, digamos assim, um conselho último, né, de todos. Mas Agnes, começa aí para a gente. Bom, isso é uma pergunta difícil para a última pergunta do dia, digamos assim, mas a gente sempre precisa pensar aqui, né? Qualidade e quantidade. Então, com relação aos números, eu acho que já está dobrando já tem alguns anos. Então, se continuar assim, a gente vai chegar assim a 1 trilhão anualmente, eu acho. Fácil, fácil. Mas a outra coisa é como que a gente faz, né, esse pulo, né, para essa parte eficiente. Por exemplo, quando a gente vê o mercado, né, dos títulos sustentáveis está aumentando, enfim, não no patamar que gostaríamos, mas está crescendo mais do que os convencionais, né? Mas eu digo que temos algumas coisas efetivas e é por isso que a gente fala sobre a comparabilidade, padronização, usarem, né, o mesmo idioma, porque quando a gente fala dessa maquiagem verde, né, o greenwashing, né, por exemplo, os emissores, eles vêm para esse mercado para realmente, digamos assim, emitir o melhor que eles têm, mostrar para o mercado as boas coisas que eles estão fazendo. Então, a última coisa que eles querem é que tenhamos problemas, né, relacionados a isso. Eu acho que precisamos continuar a incentivar todos os caminhos, e eu estou bem esperançosa nesse momento, pois eu acho que já fizemos muitos trabalhos sobre isso nos últimos meses, e eu diria que uma das razões do porquê eu acho que nós vamos chegar nessas grandes mudanças é porque sim, a gente atingiu essas metas, e aqui eu me refiro às metas, né, da Aliança Zero da ONU, e com isso conseguimos identificar, né, isso daquela aliança bancária, mas a gente tem isso do lado do dono do ativo, gestor do ativo, as seguradoras, e isso vai sim levar a uma mudança do sistema. E finalmente, eu diria, bom, quando eu falei antes, por exemplo, que para mim agora a gente precisa de direção, pois realmente não estamos seguindo uma direção ainda. Eu acho que a única coisa que pode descarrilhar, digamos assim, esse nosso trem que avança é essa parte social, pois
Se for só um conceito de transição, a gente vai ter que trabalhar apoio para muitos trabalhadores e populações, e eles vão ser afetados por essas mudanças que precisaram ser operacionalizadas, e como que a gente garante que eles também vão ficar bem, né? Ou seja, temos que ter essa transição ambiental, e isso é um dos elementos, né? O social, que realmente a gente precisa pensar em uma solução rápida assim. Ponto crítico, Agnes, muito obrigada. Ana Maria, Michael, Namita e Rupert. Por favor, Ana Maria. Ah, nessa ordem? Tá, certo. Bom, eu acho que eu teria duas questões para expandir o mercado. Primeiramente, seria conseguir deixar o mercado num ponto onde todo mundo diz, bom, por que eu não estou trabalhando com finanças sustentável, né? E isso aí seria naquela configuração por default, e aí você teria que explicar o porquê que você não faz isso, e isso é meio que impensável quando a gente começou a trabalhar com isso em 2014, mas eu acho que isso está para vir, tá? E o outro é a transparência. Por quê? Porque por muito tempo a gente vai ter essas perguntas, e como o Michael falou, né, você vai ter essas lacunas que ainda estão lá, né, mas então, resumo aqui as diferenças, ou seja, as pessoas sabem o que eles estão falando quando eles usam os dois sistemas diferentes, então acho que ter dois sistemas não é problema, por exemplo, para divulgações de taxonomia, por exemplo, mas quando é algo diferente, se você souber o que você está falando e todo mundo entende o que você quer dizer, eu acho que essa transparência, né, e digamos assim, um default, né, que seria por que você não está envolvido com finanças sustentável, tá? E sustentável no sentido de criar um sistema sustentável que funciona, tá? Assim, um sistema sustentável, muito bom. Michael, seus últimos comentários. Bom, eu acho que essa conversa aqui foi muito boa. É uma das coisas que eu estou animado animado em ver, eu vi, né, as estimativas do mercado, o tamanho, ou seja, que vamos ter um grande crescimento também, mas eu gostaria de ver esses interesses mais abrangentes e o tamanho que isso aqui realmente vai ficar. A gente tem visto muito interesse do mercado vinculado à sustentabilidade. Então, a gente viu muito interesse, mas pouca execução ainda. Isso, para mim, é bem entusiasmante, né? Por exemplo, né, com esse tipo de finança, o pessoal pensa e se preocupa com greenwashing, eles gostam de saber se as metas são ambiciosas o suficiente, se eles vão realmente atingir as metas que foram previstas, mas eu acho que há ferramentas que as empresas, que não são necessariamente verdes, podem ajudar a contribuir, e a gente tem que pensar também na descarbonização de alguns níveis, conforme estabelecido, né, em Paris. Isso é uma solução onde todos estarão que estarem envolvidos, e também o mercado, né, daquela dívida única também é algo que eu acho que pode nos ajudar a atingir isso. Vamos lá. Bom, Sean, você mencionou sobre as consequências não intencionais de ações. Eu acho que os financiadores eles usam aquele risco de retorno como uma ferramenta para investir. E eu estou falando sobre, né, o risco do retorno do impacto, e a gente tem que ver as empresas que vão ter esse desempenho financeiro, mas para mim são poucas essas empresas e precisamos ir além desse retorno do risco, né, aquela forma para poder considerar como que, né, esse financiamento pode realmente ter um impacto aonde precisamos que tenha um impacto. Então, quando a gente pensa sobre o futuro de transições, isso é exigido para a gente ver que, né, teremos várias pessoas que precisam ser direcionadas. Bom, na verdade é impacto, né? Porque a gente não quer eliminar populações simplesmente devido a decisões de investimentos, e eu acho que precisa que mais instituições financeiras realmente se envolvam, digamos assim, né? E precisamos cada vez mais. E, bom, temos, né, toda essa parte aqui da sustentável. E a pergunta, na verdade, é o que acontece quando chegarmos em 2030, tá? A gente tinha o Acordo de Paris, e aí tivemos uma agenda de 15 anos estabelecida entre os países e empresas, com horizontes diferentes, mas o que acontece depois de atingirmos, né, essas emissões zero? E a parte importante é como que o mundo vai realmente avaliar essa parte, né, de tecnologias negativas em carbono, e o financiamento dela vai levar a adesões de novos investimentos que vamos precisar para, né, mais uma vez, mexer ali da agulhinha e realmente a gente vê, né, um movimento, e temos que pensar um pouco mais
do que simplesmente remediar a situação. Tá bom? Muito obrigado, Namita e Rupert. Você encerra para nós, ok? Muito obrigado, Sean. Eu acho que, bom, para o comentário de como que a gente expande o mercado, eu gostaria de me referir a um comentário que ficou comigo da Samantha mais cedo, onde ela estava ajudando os emissores a desenvolver o marco de títulos verdes deles e, por consequência, ela mudou a cultura interna deles de como eles abordam as operações. Então, é importante lembrar que a maior parte, né, desse mercado de dívida é em soberano, mas a forma que a gente pode catalisar o mercado de títulos verdes seria apoiar aqueles que querem realmente estruturar, né, o seu próprio marco de títulos verdes. Eu acho que temos que ser um otimista, e eu sou, de fato, um otimista, e uma das coisas que eu não consigo, mas estou muito entusiasmado para ver são os resultados da COP26, né, para a gente ver, né, a mudança de narrativa de um país, ou seja, isso aqui é minha nova NDC, isso aqui é como eu vou preencher a minha NDC até 2030, 2040, por exemplo, e como o John falou anteriormente hoje, os mercados, né, têm essa mentalidade de rebanho. Então, quando essas NDCs novas forem emitidas pelos governos, a gente vai ver esses dívidos soberanos entrarem dentro desse mercado de títulos verdes para que nós possamos, então, atingir essas NDCs. Eu acho que sim, isso aqui vai mexer um pouco, sacudir as coisas para podermos, então, atingir essas metas. E meu último comentário, e foi da Mary, na verdade, que o custo da inação com essa janela verde vai ser muito mais custosa do que simplesmente não fazer nada. Muito obrigado, João. Isso é verdade. Bom, as NDCs são interessantes porque uma das coisas que nós vamos conversar com os nossos parceiros do próximo ano será discussões de como nós podemos trabalhar em conjunto para dar apoio aos governos para que eles possam desenvolver um plano de transição crível, por exemplo, né? Como a gente teve no ano passado, ou seja, é onde a gente precisa, né? As metas são ótimas e sabemos que há uma grande lacuna entre, por exemplo, essas metas 2030 e outras, mas a gente precisa se impulsionar. Por quê? Tem um argumento na Europa, né? Todo mundo se envolve nesse argumento e a EA fala, não, você não pode simplesmente fazer essa previsão, né? E como que a gente pode utilizar as finanças e como que a gente pode ter certeza que estamos realmente financiando soluções tão importantes, por exemplo, na Polônia, Mongólia, na China, no Colorado, por exemplo, em uma discussões na sessão de amanhã sobre o hidrogênio, como que a gente pode pegar as minas de carvão, né, e renová-las para que elas possam utilizar o hidrogênio. A gente viu isso na Espanha, mas isso aqui é uma estratégia de transição que muita gente não pensou ainda, né, porque eles ainda estão trabalhando, por exemplo, com o carvão, mas sem a parte financeira não ocorre e sem o pessoal de finanças, né, na mesa dizendo, olha só, a gente vai investir porque isso aqui vai dar retorno, as pessoas não sabem e não conseguem nem levantar da cama de manhã de forma entusiasmada, ou seja, precisamos de vocês e a gente conversará mais e realmente gostaria de agradecer vocês por participarem dessa conversa hoje. Agradeço pela atenção, Rupert, Maria, Agnes, Michael e Namita. E gostaria de agradecer o JP Morgan, BNP, Paribas, que são patrocinadores dessa conferência. Temos um grande dia amanhã, que será o nosso último dia de uma conferência, de uma maratona de 5 dias. Somos loucos? Eu não sei, estamos criando conteúdo, estamos conversando, temos o Nathan Fabian, amanhã de manhã, que é o presidente da plataforma de finanças sustentável da Europa, e nós temos também o Chief Sustainability Officer, né, do Credit Suisse. Nós vamos ter também uma sessão sobre os caminhos, de transição, com o Instituto, de como que nós vamos trabalhar em conjunto com essa questão, né, para avançar e dar apoio às comunidades. Nós temos o Max Paul, que é o arquiteto do Plano de Ação para a Finança Sustentável, ele vai falar amanhã. Temos também uma sessão sobre hidrogênio verde, com marco para a transição em tantas indústrias e como que nós pensamos, né, os nossos palestrantes estão nos dizendo que nós vamos chegar a hidrogênio verde de baixo custo e alto volume rapidamente, e aí é aquela coisa, a gente vai precisar de gás depois de 2025? Pergunta interessante, dá para a gente pensar, né, sobre a resposta. Nós vamos ter uma sessão também com o Mário Topping, que é o embaixador da ONU, como também
transição de edificações, a agricultura. Nós temos o Chris Hons, da Fundação de Investimento das Crianças, e vai falar como um investidor de equity, falando que nós precisamos mudar, né, ao avançar, e teremos também o lançamento, tá, do nosso relatório amanhã, que aborda como que podemos avaliar as alegações das empresas que estão emitindo esses climas sustentáveis, mas em geral, né, os planos de capex e estratégias corporativas das empresas, pois mais uma vez isso vai nos dar um entendimento adequado para a transição em vários setores. E a gente quer, claro, ter tudo isso no mercado, trazendo também, né, esses títulos de transição, e queremos, né, saber um pouco mais sobre as possibilidades de investimento, e depois teremos uma sessão como essa, mas amanhã será um dia dominado por investidores, CDPQ, a Fidelity, claro, a JP Morgan, que vai participar amanhã também com uma visão sobre o que os investidores estão pensando sobre decisão agora. E isso aqui é só um postinho, tá? A gente precisa voltar amanhã. Agradeço todos vocês pelo seu interesse, sua boa vontade para o nosso painel, e todo mundo que trabalha nessa indústria lá, pois a sua energia, entusiasmo para que nós possamos chegar a um futuro sustentável para nossos filhos e retornos sustentáveis, que na verdade é a fórmula para o sucesso, para termos essa transição. Obrigado.